muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Agro em Foco TV Digital. E na reportagem especial de hoje, vamos ver como o plantio direto foi decisivo para o sucesso do nosso agronegócio. Uma entrevista com Marcos Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. Café goiano, um grão de qualidade que se consolida no mercado. A previsão do tempo com a meteorologista Amanda Souza. E fomos ao Vale do São Francisco, o maior polo brasileiro de fruticultura irrigada. O Agro em Foco TV Digital começa agora. O Brasil foi um dos pioneiros na implantação do sistema de plantio direto, lá na década de 70 do século passado. Hoje, o plantio direto é a melhor opção para o desenvolvimento da agricultura moderna, porque potencializa a capacidade produtiva com a preservação ambiental. Na reportagem especial de hoje, Randy Soares foi a Ponta Grossa, no Paraná, para contar essa história de pioneirismo, produtividade e sustentabilidade. E mais do que nunca, para confirmar que o plantio direto é um caminho para o futuro. Vamos ver. A agricultura brasileira já é a quarta do mundo. Essa colocação é a soma de resultados de investimentos no setor e de uma técnica de plantio iniciada na década de 70. Estamos falando do plantio direto, que revolucionou o agronegócio brasileiro. Plantio direto na palha, ele é a técnica ou a prática de manejo de solo mais completa, mais importante do ponto de vista de conservação de solo inicialmente. A técnica consiste em não revolver ou revolver menos o solo na hora do plantio, conservando matéria orgânica na superfície dele. Dá para entender os benefícios desse sistema olhando para o passado, quando o modelo ainda era o convencional trazido pelos europeus. Essa prática do plantio convencional, onde se movimentava o solo, deixava o solo exposto às ações da chuva e de alta temperatura, com a chuva principalmente, esse solo era perdido através dos processos de erosão. Então, o solo estava completamente solto, completamente mobilizado, vinha uma chuva forte após a operação de areação e gradagem e levava todo esse solo para as partes mais baixas do terreno, levando esse solo, carreando esse solo, não só solo como nutrientes, como matéria orgânica, para os rios, provocando um processo que se chamava de assoreamento dos rios, ou seja, contaminava os rios, né, levando esse solo para dentro dos rios. Diante de um grande problema, os agricultores precisaram de uma solução. Foi a partir deste momento que o plantio direto começou a se estabelecer no país. O plantio direto é um sistema agrícola produtivo que permite produzir alimentos de forma segura, mas, acima de tudo, respeitando e nutrindo a terra. E ela, por sua vez, retribui com uma produtividade constante e crescente. O plantio direto possibilitou a agricultura brasileira a ter destaque internacional e que ocupa hoje como uma das 4 maiores agriculturas do mundo. A história desse sistema de cultivo se mistura com a história de vida de um dos seus percussores no Brasil, mais precisamente aqui no estado do Paraná, o senhor Frank Dijkstra, que disse a seguinte frase: o plantio direto não é apenas mais uma técnica agrícola diferente, é uma questão de sobrevivência para a agricultura. Ele é um agricultor apaixonado que veio da Holanda com a família em 1947. Ele já foi chamado de louco, mas o que ele começou lá atrás transformou a agricultura brasileira. Desde novo eu estava pesquisando muitas coisinhas, cada um tem suas tendências, e principalmente na agricultura. Eu era criança, ainda plantava tomate, plantava amendoim e tudo na horta. Eram coisas que estão no sangue da pessoa.
Quando eu estive na Holanda em 75, convidei o Hans Peeten para vir trabalhar conosco aqui nas ABC. Eu era o presidente da época da Comissão Agrícola, que mudou depois para a Fundação ABC, mas isso aqui foi um começo de um trabalho com Hans Peeten, que tinha já feito uma experiência com plantio direto na Inglaterra. Então isso aqui foi o começo, e daí você, trocando ideias e somando ideias, você consegue de repente arrumar informações e você chega lá onde você quer. De lá para cá, os desafios foram muitos, mas com o esforço de um bom produtor e as parcerias certas, os resultados começaram a aparecer. Eu não fiz nada sozinho, foi tudo com um grande grupo, empresas de semente, empresas de herbicidas também. Foi muito importante, porque no começo nós não tínhamos um herbicida seletivo ainda, tinha que fazer com os residuais ou pós-dirigido. Isso aqui dificultava bastante, mas mesmo eu tendo uma infestação razoável, eu colhia pelo menos tanto quanto antes. E essa infestação tinha um sistema radicular bom, criava massa, melhorava meu solo. Eu estou gastando, quer dizer, quase a mesma coisa, mas estou ganhando em solo. Isso que fez com que, no começo, com as dificuldades, me fez dar continuidade nesse processo. De 1990, começou um crescimento de produtividade, comparando com a área agricultável, de 5 vezes mais produtividade por hectare do que a área aberta. E isso aqui é fruto do plantio direto. Em função do plantio direto, a produtividade começou a crescer, cada vez melhorando, e a área não cresceu quase nada, muito pouco. O Frank sabe que é uma referência para pesquisadores do mundo inteiro. Fez várias viagens nacionais e internacionais com parceiros de trabalho. Até livro escreveu para levar a outros pesquisadores o que o solo ensinou a ele. E um parceiro importante do Frank é o filho dele, que desde pequenininho já acompanhava o pai nessa jornada do plantio direto. As memórias daquele tempo estão presentes até hoje. Realmente, desde a minha infância, eu sempre passava o dia com o pai no carro. Aí, quando não estava na escola, eu estava sentado no carro com o pai ali, girando com a F100 que ele tinha aí. Tinha um F100 cor de vinha, saía girando as lavouras. Então, acabei vendo todo esse processo acontecer. Eu lembro muito bem ainda, quando nós estávamos numa área ali, o pai tinha colhido trigo ali, e para poder plantar, tinha que queimar a palha realmente, porque não tinha como plantar naquela condição, havia muita palha de trigo e palha era um estorvo. No começo do plantio direto, também nós presenciamos muitas discussões dentro de casa também, porque o pai tá louco, ele tá querendo começar uma coisa aqui, mas não vai dar certo. A pressão dos meus tios, a pressão da sociedade aqui, dizendo, não, o seu Frank tá louco, ele tem que parar com esse negócio de plantio direto aqui. E a cabeça dura do meu pai ali, a teimosia dele, manteve ele firme, ele acreditou naquilo desde o começo, ele viu ali a solução realmente para o modelo agrícola nosso na época e seguiu em frente. Então, eu vivi claramente toda essa transição, apesar de estar muito novo, mas as memórias são muito claras para mim ainda. A palha, que antes era queimada, agora enriquece o solo e por isso é uma grande aliada das altas produtividades. Tem muitas vantagens como reciclagem de nutrientes, aumento de matéria orgânica, aumento da microbiologia do solo. Então, ao longo do tempo foi se percebendo que um solo protegido com uma boa camada de palha, ele nada mais que era como se um tipo de agricultura que imitasse a natureza, imitasse uma floresta, onde vai caindo as folhas, essas folhas vão caindo no solo, os restos da cultura, os restos vegetais vão caindo no solo, vão sendo expostos a micro-organismos do solo, esses micro-organismos vão decompondo essa palhada e essa palhada então vai devolvendo para o solo nutrientes que não foram exportados nos grãos e também promovendo uma diversidade muito grande na microbiologia, aumentando e melhorando a vida do solo. Uma coisa é incontestável. O Frank plantou uma boa ideia lá atrás e a agricultura brasileira é quem tem colhido os frutos. E basta contar essa história
que as palavras somem e o orgulho escorre logo pelos olhos. Nada acontece sozinho, sempre existem motivações, pessoas que o motivam e que você realmente se abraça várias ideias e começa a abrir a curiosidade e buscar aonde poder ter informações. Então, eu acho que essa missão, desculpa, isso aqui me emociona. Como a gente viu, o plantio direto não é simplesmente uma nova tecnologia. Ele representa uma nova filosofia com uma série de novos valores básicos que constituem um sistema de agricultura sustentável. Hoje também a agricultura de precisão vai se tornando um conjunto de práticas e valores que vai muito além da tecnologia. Sobre isso eu converso agora com Marcos Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. Oi, Marcos, boa noite, bem-vindo aqui ao Agro em Foco TV Digital. Boa noite, Renata, tudo bom? É um prazer aí estar podendo conversar com vocês aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, a gente que agradece. Acabamos de ver uma reportagem especial sobre agricultura de precisão, plantio direto, e é muito interessante que hoje a gente tem um trabalho da associação de vocês que faz realmente para fomentar e desenvolver todo esse potencial do setor, principalmente quando a gente fala em agricultura ali precisa, né? Desenvolvendo todo o seu potencial. Como é que funciona o trabalho de vocês atualmente? Qual que é o cenário? Bem, Renata, a ASBRAP, né, Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, ela busca justamente incentivar o uso e a adoção da agricultura de precisão no Brasil. E para que isso seja difundido e que a agricultura de precisão seja adotada de forma ampla, é necessário que a cadeia da agricultura de precisão se una, né? Então, hoje a gente tem fornecedores de tecnologia, nós temos prestadores de serviço, nós temos pesquisadores, nós temos usuários, todos interessados em fazer com que a agricultura de precisão seja de fato implantada no Brasil, né? E uma coisa legal que você até comentou do plantio direto, né? Que não é simplesmente ter a tecnologia ou comprar a tecnologia. A gente tem focado muito mais na técnica, ou seja, usar da melhor forma e obter os melhores resultados do que simplesmente na tecnologia em si, né? A agricultura de precisão é um conceito de gestão. Você tem que evitar desperdícios, você quer errar menos, né, na agricultura. Isso que a agricultura de precisão ela fala. Fazer uma agricultura onde você erre menos, onde você desperdice menos, onde você coloca a quantidade necessária no local necessário, no tempo certo, né? E as técnicas e tecnologias permeiam tudo isso, né? E a associação ela faz o quê? Ela faz com que quem pesquisa sobre a tecnologia ou sobre a técnica, quem desenvolve, né, que são as startups, as empresas de desenvolvimento de tecnologias, quem presta serviço usando essas técnicas, quem usa essas técnicas, sejam cooperativas, grandes grupos de fazenda e assim por diante, tenha um ambiente para nivelar conhecimento, né? Então, acho que esse é o principal objetivo, difundir entre todos esses integrantes da cadeia a forma correta e a melhor forma de ter essa técnica da agricultura de precisão. Muito bom, Marcos. Você trouxe um ponto muito relevante, né? Colocando um pouco do trabalho das startups, das agritechs tão difundidas e faladas atualmente. Então, aí vem minha pergunta, né? De que forma essas novas empresas, essas tecnologias novas ajudam a trazer aí mais apoio à agricultura de precisão e dar mais celeridade também a todo esse processo, né? Porque realmente é você pegar um método que, claro, se aprimora ao passar do tempo, porém é mais antigo, junto a esse novo que são as tecnologias. Como é que esse casamento tem funcionado? Há muitos anos atrás, até quando eu comecei a trabalhar no tema de agricultura de precisão, falava-se bastante que a agricultura de precisão vai deixar de existir esse termo porque vai virar agricultura convencional.
Ou seja, todo mundo vai fazer agricultura de precisão. Então, tudo que a gente fala aqui de uso de GPS, uso de mapeamento, mapeamento com imagens, etc., vai fazer parte da agricultura convencional. E isso não aconteceu pelo simples fato. A gente não para de inovar, não para de vir coisas novas acontecendo. Então, uma coisa que a gente já acha comum e que há alguns anos atrás a gente achava que era inovador, por exemplo, o GPS, o uso de GPS em tratores para pulverizar e tudo mais. Isso era considerado como altamente inovador e altamente agricultura de precisão há alguns anos atrás, né? E hoje isso talvez já esteja no comum da agricultura, mas existem tantas outras coisas chegando, né? E as possibilidades também, né? Hoje a gente tem a computação em nuvem com processamento muito barato, é muito mais barato armazenar dados, é muito mais barato processar coisas, é muito mais acessível a tecnologia para o produtor pelo custo, é muito mais fácil hoje um operador operar qualquer tipo de tecnologia porque ele já está ambientado nesse mundo tecnológico, né? Então eu acho que essas startups, essas agtechs, elas vieram pela necessidade do mundo em se inovar, em aproveitar essa transformação tecnológica que está acontecendo no mundo, e a agricultura de precisão só tem a crescer com tudo isso, né? Porque novas tecnologias servem para evitar erros na agricultura, né? Servem para a agricultura ser cada vez mais precisa. E aí a gente tem eu acredito, uma oportunidade fantástica para todos que trabalham com agricultura de precisão, todos que têm interesse em ter uma agricultura mais sustentável e assim por diante. Estamos talvez numa revolução muito mais acelerada do que a gente teve aí no início da década de 2000, que foi quando começou a se falar em agricultura de precisão. Agora, em relação, por exemplo, né, o que você colocou que era novidade assim no passado e que hoje até, de certa maneira, fica já bastante antigo, a questão, por exemplo, também de um ponto super relevante, que é a questão de uso dos dados, né? Gerenciamento dos dados, porque hoje os dados são o novo petróleo, todo mundo quer saber, aprender a trabalhar com os dados. E aí, claro, né, surge com o potencial da agricultura hoje, a gente tem esse grande número aí de armazenamento e tudo mais. O que fazer? Hoje, na sua avaliação e com contato bastante próximo, direto com os produtores rurais, eles estão nesse caminho, né, conseguindo trabalhar cada vez mais com esse potencial de dados que tem sido gerado aí por meio da sua agricultura? O potencial a gente está um pouco longe de atingir, né? A gente trabalhar com os dados na agricultura da mesma forma que o Facebook trabalha com dados pessoais para fazer recomendações de marketing ou recomendações de venda, que não deixa de ser uma recomendação localizada, né? Então, eu gosto de jogar essa questão do marketing, da venda pela internet, né? Como que isso é localizado, né? Como que você usa dados para recomendar, né? Então, o potencial que eu vejo do uso de dados na agricultura é bem parecido, né? A própria rede de dados vai conseguir trabalhar esses dados e gerar recomendações localizadas para cada talhão, né? Da mesma forma que o Facebook gera recomendações para cada pessoa, uma rede de dados agrícola iria gerar recomendações para cada metro do talhão. Isso é o que a gente almeja, esse é o potencial dos dados, né? Mas o que é feito hoje e o que a tecnologia já melhorou é justamente a facilidade de trabalhar com os dados, porque a agricultura de precisão ela é baseada em dados. É você usar informação e tomar a melhor decisão com base em informação, assim que você é preciso. Você só é preciso porque você monitora, porque você mede, né? E isso, o conceito de agricultura de precisão já diz, é uma agricultura baseada em dados. Só que há pouco tempo atrás, para você baixar uma imagem de satélite, você tinha que ter um computador muito mais robusto, você tinha que ter um técnico muito mais preparado para fazer isso, para você gerar uma análise já era mais complicado, né? Então, o que eu digo que computação em nuvem, aplicativos, tudo isso deixou muito fácil das pessoas trabalharem com dados, né? Então, eu consigo, com 2 cliques num celular, ter um mapa de potencial produtivo da minha área,
que é uma coisa que a gente, antes, eu não vou falar antigamente, que há poucos anos atrás, era muito mais complicado, né? Então, o trabalhar com dados já está bem mais fácil, mas a gente tem um potencial gigante ainda pela frente. Muito bom. Para a gente fechar aqui, como é que faz, né, para todos os produtores, todo mundo que está nos acompanhando aqui na nossa audiência, para ter acesso aí ao trabalho de vocês, Marcos? Nós temos o site da associação, né, que é asbraap.org, né? Então, lá a associação ela compreende bastante de algumas empresas, então nós temos empresas tanto de insumos, como cooperativas, quanto fabricante de máquinas, quanto startups. Nós também temos associados pessoas físicas, então todos aqueles que são estudantes, pesquisadores, os profissionais, os agrônomos, eles também podem fazer parte da associação. É legal fazer parte, você faz parte dessa comunidade que está se inteirando e fazendo workshops, eventos internos para, como eu disse, nivelar conhecimento. E talvez uma das principais coisas aí que a comunidade toda deveria, quem tem interesse, é participar do Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, que é um congresso que é feito desde 2006, de 2 em 2 anos. Infelizmente, 2020 não teve, mas em 2022 vai ter já, né, em agosto de 2022. Então, é um evento aí que une todo mundo que tem interesse na área de agricultura de precisão, um evento fantástico, vai acontecer em Campinas no ano que vem. Vocês quiserem também se inteirar pelo CONBAP, né, Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, que é organizado pela associação, talvez seja uma porta de entrada muito legal nesse meio aí também. Muito obrigada, então, Marcos. Até uma próxima oportunidade de entrevista. Uma ótima noite aí para você. E no próximo bloco, o café goiano vai se consolidando no mercado. E a previsão do tempo com a meteorologista Amanda Souza. É daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já já. A Corteva AgriScience apresenta uma grande inovação do mercado. Expedition é um inseticida inovador para controle de percevejo nas lavouras de soja e milho. O único com a inovação Isoclast Active, ingrediente ativo pertencente a um novo grupo químico com modo de ação diferenciado. Expedition protege o canivetinho na primeira aplicação nas lavouras de soja. Expedition apresenta flexibilidade de aplicação e alto efeito de choque residual, protegendo a lavoura por mais tempo. Veja e comprove como a ação de Expedition contra percevejos é rápida e eficaz. Em apenas 27 minutos, os percevejos foram paralisados por Expedition, enquanto alguns produtos levam mais de 1 hora para agir. O único com a inovação Isoclast Active, Expedition, traz o mesmo efeito de choque residual também no milho. A manutenção do estande nas lavouras de milho começa com a proteção de Expedition contra o ataque dos percevejos. Expedition chega primeiro para um controle diferenciado dos percevejos. Produto perigoso, de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, informou nesta semana que o Brasil abateu no terceiro trimestre do ano, entre julho e setembro, 6,94 milhões de cabeças de bovinos. Este é o patamar mais baixo para um terceiro trimestre desde 2004. O resultado representa a queda de 10,7% em relação ao mesmo período de 2020. Esse recuo acontece por conta da tendência iniciada no ano passado. Com a alta do preço do bezerro, os pecuaristas estão optando pela retenção das fêmeas, em detrimento do envio ao abate. Além disso, a restrição da exportação de carne bovina para a China em setembro e o desestímulo dos frigoríficos em abater animais para o mercado interno, por conta da baixa rentabilidade, são apontados como outros motivos. Dados da Associação Brasileira da Indústria do Café apontam que o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que, aliás, é o maior comprador do nosso café.
No cenário atual da cafeicultura brasileira e mesmo com produção mais recente, o café goiano apresenta qualidade suficiente para brilhar entre os cafés especiais e já está com seu grão consolidado no mercado. É o que vamos ver na reportagem de Lara Leão. Depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil e em todo o mundo. Mais consumida até que cerveja ou refrigerante. Mas o país se destaca não só pelo alto consumo, mas também pela alta produção. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, produzindo cerca de 60 milhões de sacas todos os anos. Para você ter uma ideia, a cada 3 xicrinhas de café do planeta, uma é produzida aqui. Esta fazenda fica em Cabeceira de Goiás, pertinho de Brasília. A propriedade é pioneira no cultivo de café no Cerrado. O Fernando cuida de tudo por aqui. Hoje a média de produção é de 50 sacos por hectare. Mas para chegar até aqui, foram muitos erros e aprendizado. Na época tinha poucas máquinas aí, pouco mecanizado o café, a gente não sabia se ia dar certo, a questão de qualidade, produtividade. E acabou que no final foi dando certo. A cafeicultura do Cerrado é totalmente bem diferente da cafeicultura de Sequeiro do sul de Minas. Aqui a lavoura, a produtividade é bem maior, a lavoura irrigada, temperatura mais alta, muita incidência de praga. É muito diferente da cafeicultura que se existia no Brasil antigamente no sul de Minas. Hoje em dia a cafeicultura está vindo máquinas que estão ajudando a gente a conseguir ter uma lavoura maior e conseguir colher, apesar de ter que melhorar muito as máquinas ainda. E a gente veio aprendendo a trabalhar com a irrigação também, com a fertirrigação, com adubos orgânicos, então vem ajudando ao aumento da nossa produção aí e de área plantada. A parte de produção, principalmente agora nesse ano, que está com essa pandemia, os insumos agrícolas praticamente triplicaram de preço, então está bem complicado. Os custos bem apertados. As pragas e doenças também preocupam os produtores de café. As principais são bicho mineiro e broca. Em relação às doenças, a preocupação é com ferrugem e cercóspora. A principal praga aqui hoje é o bicho mineiro e pode falar que é a broca. A gente tem que trabalhar preventivamente com bastante MIP, controle integrado de praga e doença. Hoje em dia a gente está usando também bastante produtos biológicos, para poder conseguir controlar ela e conviver com ela. As doenças que tem aqui na cafeicultura hoje também pode falar que principalmente é ferrugem e cercóspora. Monitoramento e controle, vai controlando com defensivos agrícolas aí. Normalmente assim, faz o monitoramento, viu que está no índice de controle, a gente entra controlando, principalmente bicho mineiro. Se a gente bobear com essa praga aí, teve ano a gente perder, eu falo de 20% a 30% da produção. Hoje em dia a gente convive com ela e aprendemos a controlar, mas já teve bastante percas no começo. O mercado é bastante dinâmico. Hoje a fazenda exporta até para a Holanda, mas também está tendo problemas com a logística de escoamento. O café está passando por um preço muito bom, porém está tendo muita dificuldade na exportação, faltando container, faltando a logística no mundo todo está sendo bem afetada, está um ano complicado, né? A gente não sabe assim para onde que vai esse custo, como é que vai ser para o próximo ano, a questão de conseguir embarcar o café, como é que vai ser o comportamento do pessoal lá fora, que esse café praticamente 100% dele vai para exportação, para todos os continentes. E a gente está um pouco inseguro nessa parte aí. Atualmente a gente tem 3 variedades de café, que é o Catuai 62 e o Catuai 144, e temos um pivô também com o Topázio. Essa escolha de variedades se iniciou lá no ano de 2000, né, quando se introduziu os primeiros pivôs. A escolha da variedade foi a que se adaptou melhor na região, em termos de chuva e por ser em pivô central, questão de altura também, e produção, e assim, são as variedades que se encaixou melhor aqui no ambiente nosso. A gente usa o subproduto, que é a casca do café, a gente faz o organomineral
que ajuda na adubação, diminui também o custo da produção do café. A mecanização também ajudou muito, né, nas primeiras colheitas aí. E assim, várias tecnologias que a agricultura está desenvolvendo que veio para ajudar, né? A renovação do café por aqui acontece em média de 15 em 15 anos, momento em que entra milho e outras culturas para fazer a rotação e cuidar do solo. É muito importante, principalmente nesta fazenda agropecuária vertente, que é um modelo não só para o Cerrado, mas sim a nível Brasil. A diversificação entre culturas ameniza a questão de pragas, incidência de pragas, doenças. Quando se quebra um ciclo de uma cultura, como nessa propriedade, que tem muito bem estruturado entre as culturas e pecuária, uma fazenda focada em café, mas tem seus cereais, milho semente, milho grão, soja, feijão, grão de bico e algodão. Isto é muito importante para a quebra dessas pragas e doenças durante seu ciclo, principalmente pensando no cerrado, questão de temperaturas, que hoje nós estamos no cerrado, temperaturas mais amenas e mais altas, variação de temperaturas. Quando você quebra um pouco essa cultura, você também vem quebrando pragas e doenças durante o ciclo do café e demais culturas. Quando falamos de café torrado e não descafeinado, os maiores compradores do Brasil são Estados Unidos, com 31%, em seguida Argentina, com 14% e Japão, com 12%. Apesar dos desafios, o Brasil segue firme na liderança e com grandes expectativas de crescimento no setor. Na comercialização, o mercado está bom, preços altos e a expectativa é de crescimento. A agricultura é o que mantém o mundo de pé, né? E o Brasil está aí é um pilar, dos pilares mais fortes. A agricultura nossa tem tudo para dobrar de produção, praticamente na mesma área. Tem muita área ainda para crescer, né? A gente também aqui estamos aumentando a nossa área. E é isso aí, a agricultura é o que vai dar o sustento aí para esse crescimento mundial. Eu acredito que hoje o produtor brasileiro é o produtor mais preparado dos países que eu conheço, devido ao nosso clima privilegiado, a nossa turma no Brasil é uma turma muito qualificada, tendo uma logística aí, nós estamos preparados sim. Olá, Renata. Olá a todos que nos acompanham através do Agro em Foco TV Digital. No mês de novembro, muito sob a influência do fenômeno Laninha, a chuva ficou bastante concentrada em áreas mais ao norte do Brasil. Esse mapa mostra a anomalia de precipitação. E a gente vê que, de modo geral, tem muita chuva realmente mais concentrada em áreas aqui mais ao norte. A anomalia positiva é representada pela área em azul do mapa. E enquanto essa chuva fica muito concentrada em áreas mais ao norte do país, uma estiagem vai se concentrando na região sul. Áreas que ficam ali no intermediário, áreas do sudeste, do centro-oeste, também sofrem com essa distribuição de chuva. Algumas áreas, por exemplo, de Minas Gerais receberam mais chuva, mas enquanto isso, áreas do sul mineiro, Triângulo e principalmente o estado de São Paulo, já com pouca chuva no mês de novembro. O mesmo aconteceu no centro-oeste, com mais chuva aqui no norte de Mato Grosso, mas Mato Grosso do Sul com pouca precipitação. E isso vem acontecendo também nesse início do mês de dezembro, já mostra essa característica da Laninha mantendo essa chuva em áreas mais ao norte do país, enquanto que na região sul, boa parte também aqui do sudeste, centro-oeste, contam ainda com chuvas muito irregulares, baixos acumulados, o que preocupa os produtores rurais pensando no desenvolvimento da safra de verão. Então, sim, pode faltar água no solo e pode faltar água também nos reservatórios. A gente vem aí já de uma crise hídrica instalada no Brasil Central por conta da falta de chuva, então esse cenário de pouca chuva para o mês de dezembro, a tendência é que isso continue também. A anomalia de precipitação deve ser negativa, principalmente na região sul do Brasil, mas alguns pontos também de São Paulo, Mato Grosso do Sul, podem entrar nessa escassez de chuva ao longo desse mês de dezembro.
ao contrário do que se espera em áreas mais ao norte do Brasil. A gente ainda vê uma chuva mais positiva em Minas Gerais, áreas aqui também de Goiás e Mato Grosso, mas principalmente áreas mais ao norte é que contam com essa chuva mais frequente, bem distribuída, uma chuva regular com altos volumes. Então essas áreas em verde, azul do mapa, é onde são esperados volumes mais elevados, uma chuva acima da média ao longo desse mês de dezembro, fechando o ano de 2021. Então nessas áreas, principalmente aqui do sul, é que a gente fica de olho. A gente já vem acompanhando porque pode faltar chuva e pode provocar, sim, uma quebra na safra de verão, pensando no milho, na soja, na região sul do Brasil e pensando também de olho aqui em áreas do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul em especial, um grande produtor dessa safra de verão. A gente vai acompanhando porque pode, sim, faltar chuva. Apesar de estar mais em verde aqui do mapa, essa chuva em Mato Grosso do Sul e em São Paulo tem acontecido de forma muito irregular. O mesmo vem acontecendo no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, que tem também a safra de verão, mas tem também o café. Então a gente fica de olho nesse desenvolvimento das lavouras, pensando nessa irregularidade da chuva. E o que a gente espera para esses próximos dias, né? Até o dia 14 de dezembro, fechando já aí praticamente a primeira quinzena do mês, ainda essa chuva muito concentrada nessa faixa que vai desde o Amazonas até áreas aqui do Espírito Santo. Muito dessa chuva acontece até o final desta semana por conta da atuação, da formação aí de um ciclone extratropical e uma frente fria que vai manter muita chuva, principalmente aqui no Espírito Santo, pega o sul da Bahia, áreas mais ao norte de Minas Gerais, com volumes muito expressivos, podem passar dos 100 milímetros. E olha como a chuva ainda é irregular na região sul do Brasil e também nessa parte do Nordeste a gente vem chamando a atenção, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, uma chuva ainda mais irregular. E isso não deve mudar muito até o finalzinho lá do mês de dezembro, até o dia 22 de dezembro pelo menos, ainda muita chuva concentrada no centro-norte do Brasil e o Rio Grande do Sul vai ficando cada vez mais seco. Quando a gente olha de forma um pouquinho mais pontual, Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, olha como tem a escassez, a irregularidade dessa chuva. Temos apenas um bom episódio de chuva aqui na segunda-feira, dia 13 de dezembro, com volumes que podem chegar perto da casa dos 30 milímetros. Agora, quando a gente olha Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a expectativa já é de uma melhora dessa chuva a partir aí do dia 11 de dezembro. Essa chuva se torna um pouquinho mais frequente no estado. Agora, Sertãozinho, no norte de São Paulo, também essa expectativa de melhora a partir do dia 12 de dezembro. Mas até lá, ainda pouca chuva. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. Daqui a pouco, a pauta é o Vale do São Francisco, o maior polo brasileiro de fruticultura irrigada. Já no próximo bloco a gente já se vê. Hoje queremos falar de tranquilidade. Isso mesmo, aquilo que você sente quando respira fundo, quando tira os sapatos e se acomoda no sofá, ou quando põe a cabeça no travesseiro sabendo que foi um grande dia. Falar de tranquilidade é saber que a família está bem, com saúde, é saber que os filhos estão encaminhados, que a sucessão será um processo natural e que o seu legado ficará em boas mãos. Falar de tranquilidade é saber que o investimento está bem aplicado, que se fizer tudo certinho, os resultados virão. E se precisar de um auxílio, sabe que pode contar com parceiros qualificados para projetar grandes planos. Muito mais do que planejar, é preciso agir. E saiba de uma vez por todas que nós estamos aqui. Nós estamos juntos para fazer você, o setor e o país crescer. Somos agricultores, somos fortes, somos imparáveis, somos feitos para crescer. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, vinculado ao Ministério da Agricultura e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
vai estruturar, financiar e captar recursos para um programa de regularização fundiária e ambiental na Amazônia Legal. O programa tem como objetivo promover o desenvolvimento socioambiental da região e garantir segurança jurídica para áreas não regularizadas. Na primeira etapa, devem ser atendidas cerca de 15 mil famílias, abrangendo uma área de mais de 1 milhão de hectares em 4 estados: Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Pelo segundo ano consecutivo, a Fazenda Rio da Paz, em Cascavel, no Paraná, levou o troféu Mérito Genético Angus Luiz Alberto Fries. A propriedade é comandada pelos criadores Antônio e Renato Zancanaro e se destaca pelo trabalho realizado no melhoramento genético da raça Angus, especialmente na seleção de matrizes. O Vale do São Francisco produz anualmente mais de 1 milhão de toneladas de frutas, o que faz da região o maior polo de fruticultura irrigada do país. Nossa reportagem foi ao Vale do São Francisco conferir o que torna possível esse sucesso da fruticultura. Fruticultores que durante todo o ano ajudam a produzir mais de 1 milhão de toneladas de frutas. Nas margens do Rio São Francisco de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, está a região do Vale do São Francisco, que tem grande impacto no sucesso da fruticultura brasileira. O polo agroindustrial Petrolina Juazeiro, na região do Submédio, no Vale do Rio São Francisco, é um dos maiores produtores de mangas e uvas do país. E devido à qualidade das frutas produzidas nessa região, conseguiram alcançar vários mercados externos, como, por exemplo, Estados Unidos e Europa. 95% das exportações brasileiras de mangas e uvas saem dessa região produtora, com uma área de mais de 43 mil hectares de mangas e um pouco mais de 12 mil hectares de uvas, entre outras culturas, como melão, melancia, abacate, coco, goiaba, banana, maçã, pera, milho e outros. Há 28 anos trabalhando com uvas, o produtor Augusto Prado viu no Vale do São Francisco uma grande oportunidade. E o potencial aqui é imenso, né? Você tem mão de obra, né? Ainda temos muita mão de obra. Você tem tecnologia, eu posso dizer assim que os melhores técnicos estão aqui, porque você vê que você transformar isso aqui em produção, você transformar uma areia, um solo arendoso como esse, numa fruta de qualidade para exportação, isso é espetacular. E temos muita água, porque o São Francisco está aí, né? Então a gente tem muita terra, muita água, então a gente vê isso como um potencial imenso. A gente vai realmente, hoje nós somos responsáveis por 90% da uva exportada do Brasil. Eu posso dizer que isso não vai parar de crescer, mas que a gente tenha momentos, a agricultura tem momentos cíclicos, né? Mas a gente entende que eu só vejo potencial da região, potencial de crescimento e expansão. Então isso aqui é um oásis. Se você que sobrevoa e vê a região, você vê a caatinga de um lado totalmente cinza e o mar verde de fruticultura. Então isso aqui é muito próspero. No Vale do São Francisco são produzidas uvas de mesa com sementes como Itália, Benitaca, Red Globe, Brasil e Itália Melhorada. A tecnologia é ingrediente para esse potencial produtivo. É o caso do melhoramento genético das videiras. E essa variedade foi fundamental, é a variedade branca mais plantada no Vale do São Francisco, e com o objetivo de que a gente conseguiu com isso mudar um pouco o panorama de produção, produzindo uva no primeiro semestre. Então a gente conseguiu com isso garantir mais mercado e otimizar a área. Então eu tinha variedades antigas que eu fazia uma safra por ano, e esse melhoramento genético fez com que a gente trouxesse para cá variedades de 2 safras por ano. Com isso o potencial produtivo aumentou muito, então a gente otimizou a área. Uma área que eu tinha uma safra por ano, produzia 22, 24 toneladas por hectare, hoje eu estou conseguindo produzir 40, 50 toneladas por hectare ano. Mas são variedades que se adaptaram bem também em outras regiões do Brasil, né? E durante esse período também nós lançamos 4 variedades de uva para elaboração de vinho. Então a Embrapa tem trabalhado
por esses 4 segmentos da cadeia da uva, né? E atualmente nós temos um trabalho de validação aqui na região do Vale do São Francisco, com 12 empresas, onde nós estamos testando uma série de seleções de uvas sem semente, com diferentes sabores, com diferentes qualidades, e também uma uva com sementes. Esse ano é a primeira safra que nós estamos obtendo, onde a gente já vai ter uma avaliação preliminar daquelas que têm mais potencial para, num futuro breve, a Embrapa lançar novas cultivares de uvas sem sementes aqui para o Vale do São Francisco. Os objetivos do melhoramento genético, ele varia um pouquinho de acordo com a finalidade da uva. As uvas de mesa, elas têm determinadas exigências de características, né? As uvas de suco também outras características próprias e a uva de vinho. Algumas características é comum às 3, por exemplo, a uva tem que ser altamente produtiva, então isso é comum aos 3 segmentos. Uma boa adaptação às diferentes condições climáticas brasileiras, também isso é comum às 3. A maior tolerância às doenças, também isso é comum aos 3 segmentos. De Petrolina, viemos até a fazenda Exporfrute Brasil, no município de Casa Nova, Bahia, Vale do São Francisco. Nos 150 hectares da propriedade, tem uva o ano inteiro. As bananeiras são usadas como quebra-vento para a videira e os frutos podem ser comercializados também. Cuidar do solo e das plantas é o que garante altas produtividades na Caatinga. Nós temos muitos pontos positivos, o clima é um deles. Outros são os profissionais que nós temos aqui na região, isso permite um desenvolvimento técnico imenso e isso tudo finaliza com uma qualidade de fruta que você atende a qualquer mercado e em todo tipo de situação, de exigência de situação de mercado, porque nós temos realmente uma fruta com boa qualidade. Bom, sobre o manejo de solo aqui na região, é muito importante a gente trabalhar com matéria orgânica para todas as variedades. Os solos daqui são bastante áridos, normalmente são solos com baixo teor de matéria orgânica, então é muito importante a utilização de matéria orgânica e ultimamente está sendo bastante interessante também o uso de biológicos, agentes biológicos que estão ajudando aí no controle fitossanitário também nos solos e também atuando na parte de fisiologia da planta. Estão ajudando bastante esse desenvolvimento aqui. Com alta expectativa de produção para este ano, a fazenda também gera empregos, renda e desenvolvimento socioeconômico. Hoje em produção 150 hectares, uma expectativa de 7 a 8 milhões de toneladas, 8 milhões de quilos por ano de produção, uma média de 840 funcionários diretos, então são colaboradores diretos, isso tem um impacto social muito grande aqui na região, né? Fora o impacto indireto, né? Então é isso aí que dá o peso também do desenvolvimento da região. A Associação Brasileira de Exportadores de Frutas e Derivados, que representa a fruticultura no mercado interno e externo, busca novos mercados para a atividade. Qual é o grande papel da Abrafrutas? O grande papel da Abrafrutas é mostrar ao mundo, nas feiras internacionais, e nós temos um convênio com a Apex, e todo stand, toda mostra internacional nas feiras, nas conversas, nas conferências, nas amostras, nós estamos lá, com stand, junto com a Apex, mostrando as frutas do Brasil. Então, nós precisamos cada vez mais divulgar o que temos, o que produzimos e aonde queremos mandar. Com alto padrão de qualidade e sustentabilidade, as frutas do Vale do São Francisco chamam a atenção de grandes mercados como Estados Unidos e Europa. A China também já acenou para a uva, limão, manga e abacate para embarques experimentais no próximo ano. Então, essas são as frutas que nós estamos estudando e conversando e trocando ideias sobre, tá certo, a China, que é o grande potencial que nós estamos. Existe também, agora mesmo abrindo a maçã para a Colômbia, entendeu? Estamos tentando limão para os Estados Unidos. Aí começa uma coisinha outra que vai aparecendo e a gente está tentando mandar, entendeu? Das plantações, as uvas do Vale do São Francisco seguem para agroindústrias como esta, que produz sucos de alta qualidade. Por ano, o volume de produção é de 1 milhão de litros da bebida. Então aqui ela é muito resistente, então em termos de sanidade é uma uva fantástica e repercute
de uma maneira assim muito impressionante no produto final, porque o produto final é o suco de uva integral, só vai ela e nada mais. Então a gente tem uma uva de excelente qualidade aqui na região do Vale do São Francisco. Produção em alta, empregos também. A fruticultura na região do Vale do São Francisco como um todo, ela exerce um papel social muito grande, porque o grau de empregabilidade da nossa atividade, ele realmente é alto. Então, a nossa atividade ela é preponderantemente manual, desde todas as fases dos ciclos de produção lá no campo, até mesmo a fase de beneficiamento. Você pode pensar, eu estou aqui numa agroindústria, eu consigo diminuir o quantitativo de empregados, de funcionários, colaboradores em geral, porque é uma agroindústria. Sim, mas isso aqui é só uma etapa, né? Tudo que a gente produz aqui precisa vir do campo, e lá no campo é muito trabalho manual. Então a gente tem realmente eu acho que a importância social, o setor da fruticultura como um todo tem uma importância social muito grande. Aqui no Vale do São Francisco, também conhecemos o Silvio Medeiros, produtor há 35 anos na região de Casa Nova, Bahia. Ele começou plantando tomate e melão. Aí vieram na sequência a uva e a manga. E o que ele acha do Vale? É um polo de excelência a nível internacional na produção dessas duas culturas. Com a ajuda de tecnologias presentes na região, o produtor cultiva variedades de manga e consegue grandes colheitas em terrenos antes improdutivos. E os resultados em geração de emprego também chamam a atenção, motivo de orgulho para o Silvio. No caso da manga, nós temos a variedade Tommy Atkins, a Quente, a Kate, a Taúfo, várias variedades. Nós conseguimos 70 toneladas de manga por hectare. É coisa fantástica, impressionante, coisa nunca vista em nenhum país do mundo. Para cada hectare de fruticultura aqui na região, nós geramos 5 empregos. 5 empregos em condições dignas, com carteira assinada. Então, isso gera renda para a população local que no passado não tinham. O potencial agrícola da região também atraiu produtores de várias regiões do país, como Milton Matsumoto, que deixou o Paraná há 35 anos e veio para Petrolina, em Pernambuco. Ele acompanhou de perto o desenvolvimento do Vale do São Francisco. Há 35 anos atrás se produzia apenas uvas com semente, como Itália, Benitaca, Piratininga, mas a partir do início do ano 2000, nós começamos a produzir variedades sem sementes, como Thompson, Festival e Crimson. E depois de 2010, começando em 2011, nós começamos a introduzir novas variedades sem semente no Vale de São Francisco. E para quem tem o Rio São Francisco tão perto da lavoura, água para irrigação não é problema. E a água vem toda do Rio São Francisco. Nós utilizamos hoje nos perímetros irrigados em torno de 100 metros cúbicos segundo de água. O seu Newton ama o que faz e para o futuro o desejo dele é um só. E que as nossas futuras gerações, nossos filhos e nossos netos possam continuar fazendo a mesma cultura com o mesmo sucesso. Se os primeiros desbravadores pretendiam apenas explorar riquezas, com o passar dos anos ficou evidente que desenvolver o Vale do São Francisco seria também desenvolver o Brasil. Meu sentimento é que isso aqui representa para o Brasil e para toda a nossa nação um orgulho de todos os brasileiros que têm uma região como essa, com esse potencial. Isso orgulha o Brasil. O Agro em Foco TV Digital quer saber o que você tem a nos contar sobre o programa. Queremos a sua participação e convidamos você a acessar a nossa pesquisa. Para isso, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece agora na sua tela. Ou acesse o link que está no nosso chat. Participe, a sua opinião é essencial para fazermos um programa cada vez melhor. O Agro em Foco TV Digital vai ficando por aqui. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais.
Como sempre, toda quinta-feira temos um encontro marcado às 7 horas da noite, aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma ótima noite para vocês, até semana que vem. Tchau!